Algum técnico na mira do Vasco? Ale Silva. Treinadores portugueses são hoje os mais especulados. O Fred Luz foi anunciado como CEO. E entre os técnicos portugueses eu queria chamar a atenção para Vasco Matos. Esse cara trabalhou por quase 3 temporadas no Santa Clara. Eu conversei hoje com um executivo de futebol brasileiro do Santa Clara, tá? Para entender como é que foi o trabalho dele lá, como é que ele saiu. Deixa eu até trazer as palavras do Klaus Câmara. Falei, Klaus, você chegou a trabalhar com o Vasco Matos, o que dá para esperar dele? Ele falou assim, ó, ficamos 2 anos e meio com ele. Fez campanha histórica no Santa Clara. Conseguiu o 5º lugar aqui na Liga. E levou o Santa Clara para a competição europeia. Foi campeão da 2ª divisão aqui também, tá? E ele completa. Ele é muito bom treinador, um dos melhores com quem já trabalhei, tá? Então, Vasco Matos, técnico português, que é um dos cotados para assumir o Vasco, recebeu os maiores elogios do Klaus Câmara, que era seu executivo de futebol nos tempos de Santa Clara. O Vasco Matos, só para atualizar, passou por Santa Clara e Nacional de Portugal, tá? Estilo de futebol posicional, intensidade e transição. Outro técnico português especulado, Vitor Matos, passou por Nacional da Ilha da Madeira e Oliveirense. Cara mais de organização tática e solidez defensiva. Para completar, o Vitor Bruno, que foi técnico do Porto B e do Famalicão, modelo moderno, pressão alta e intensidade. Desses 3, o técnico com mais currículo é justamente o Vasco Matos, de quem falei agora há pouco, até usando as palavras do Klaus Câmara, que é o executivo de futebol do Santa Clara. Boa noite, Nicola. Ouvi de muitos setoristas vascaínos que a saída do Renato Gaúcho era por falta de contratação, mas o Vasco está no mercado. Minha visão é que o Vasco da Gama não quis trazer o que ele pediu. Exemplo, Soteldo. Jailton, eu acho que você tem enorme chance de estar certo. E aí é uma percepção, tá? Bora aos fatos. Na semana passada, Renato Gaúcho e Pedrinho chegaram à conclusão de que o melhor caminho era a rescisão do contrato. Beleza? Beleza. Tem nenhuma novidade. No bastidor, a notícia que surgiu é de que ele estava indo embora porque o Vasco não contrataria atletas. E aí, 2 ou 3 dias depois, o Vasco fica perto de contratar o Nelson de Ossa, que é um volante colombiano, muito bom jogador, que havia sido comprado no ano passado, na metade do ano passado, pelo Betis por 11 milhões e meio de euros. Ele chega por empréstimo com opção de compra que pode virar obrigação. Confesso que deu um nó na minha cabeça. Falei, qual que é a lógica disso, né? O Renato vai embora e 3 dias depois o Vasco avança. O Germán Garcia Grova, que é um setorista do futebol argentino, que fala sobre o mercado, ele dá a contratação do colombiano, do De Ossa, como praticamente fechada, né? O Vasco já tem um acerto salarial com ele e estava acertando últimos detalhes da burocracia com o Betis. Acho que a tua leitura é a mais perfeita de todas. Talvez o Vasco até tenha grana para investimento, embora ainda dependa do La Máquia, mas com rotas e caminhos diferentes em relação ao que o Renato Gaúcho pensa. A verdade é que o Renato também anda bem pouco paciente com o futebol, né? O Renato já não tem mais, o cara multimilionário, com enorme fama, enfim, ele não vai aceitar alguns desaforos que outros técnicos aceitariam. Exemplo, Soteldo, como foi no Fluminense. No Vasco ele pediu o Cebolinha e o Arthur ganhando mais de 1 milhão. Inviável jogadores Bom, vamos lá, essa do Cebolinha é real, você tem razão. Renato gostaria muito de contar com o Cebolinha. Só que o Cebolinha tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. E tirá-lo hoje do Flamengo custaria, além da manutenção do salário dele, de 1,5 milhão de reais, algo na casa dos 3, 4, 5 milhões de euros. É isso, essa compensação que o Flamengo exige para que o negócio aconteça por agora, tá? E aí ficou inviável. Para janeiro do ano que vem a situação muda, porque o Flamengo deixa de ter, entre aspas, o domínio sobre o futuro do Cebolinha, basta se acertar com o Cebolinha, mas é ele quem vai cobrar mais caro. Em vez de cobrar 1,5 milhão de reais por mês, o Cebolinha vai exigir esse 1,5 milhão de salário e também luva, que é aquele prêmio pela assinatura do contrato. Sobre o Arthur, é uma coisa legal da gente contar para vocês. O Arthur não ficou no Grêmio e a possibilidade dele continuar lá está descartada, porque o Arthur pediu 100 milhões de reais num contrato de 3 anos. Se você dividir 100 milhões por 3, você chega a 33 milhões de reais por mês. Dividido por 13 e não 12, porque aqui no Brasil a gente tem o 13º para o jogador de futebol, e a pedida do Arthur é de 2,5 milhões de reais mensais. O Arthur ainda precisa se resolver com
com a Juventus da Itália, com quem ele tem contrato por mais um ano. A Juve lhe deve 5 milhões de euros, dívida passada, e tem mais 5 milhões de euros a receber até o fim do contrato. O Arthur tem conversado com alguns clubes brasileiros. O Fluminense gosta, o Cruzeiro e o Atlético gostam. Ele foi especulado no Palmeiras, mas até esse momento não há nada muito quente, muito certo, muito perto de fechar, tá? Então, só para trazer todos os pontos para vocês. O Antônio Araújo está perguntando se o Vasco contratou o De Ossa. Entre Vasco e De Ossa está tudo certo, esse volante é colombiano. Jogava no Monterrey quando o Palmeiras tentou contratá-lo, tá? Mas o De Ossa disse que não queria vir para o Brasil, que o sonho dele é atuar na Europa, e aí ele acabou se mudando lá para o Betis. Primeira temporada de 16 jogos como titular, 17 na condição de reserva. Até que deixou uma boa impressão. E até por isso me surpreendi quando o Betis aceitou emprestar o jogador com opção de compra. Mas entre o De Ossa e o Vasco está tudo certo, agora o Vasco está acertando os últimos detalhes do empréstimo junto ao clube espanhol. Eu acho que o Cebolinha vai esperar até o fim do ano para sair de graça, e o passe ficar todo para ele, não faz sentido ir para um clube agora. William, leitura está correta, tá? A menos que surja uma ótima oportunidade em que ele possa ganhar mais para um clube em que, por exemplo, o técnico ligue e fale, ó, você vai vir para ser meu titular absoluto, o time vai brigar por título, não perde essa oportunidade. A menos que não surja um convite desse, é essa a tendência. O Cebolinha já anunciou que não renova, e aí, se sair agora, ele, entre aspas, deixa de ganhar bastante dinheiro. Se ele sai no fim do... E aí vou citar um exemplo, vai. Vamos bater na tecla de que o Flamengo pede 4 milhões de euros. Estamos falando de 24 milhões de reais. Tá? O clube que quiser contratá-lo do Flamengo vai precisar bancar esses 24 milhões de reais, além do salário de 1,5 milhão de reais por mês. Se o Cebolinha espera mais 6 meses, ainda que ele seja reserva nesse fim de temporada, ele pode pedir esses 24 milhões. É provável até que ele aceite uma condição menor, que ele aceite fechar por 10, 12, 15 milhões de reais. Mas ele dilui esses 15 milhões de reais em luvas por um contrato de 2 anos, e o seu salário de 1,5 milhão vai ser acrescido de mais 600, 700 mil reais por mês. Então, acho que o seu palpite é bem plausível. Talvez seja a maior possibilidade mesmo, tá? Informação exclusiva sobre Rafinha, um atacante espera estar à disposição de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo a partir das oitavas de final. Você vai lembrar, na última sexta-feira, na vitória do Brasil por 3-0, Rafinha saiu no primeiro tempo por conta de uma lesão muscular na coxa. Rafinha tem feito tratamento em até 3 períodos por dia e já sabe que não terá condição de enfrentar a Escócia nessa quarta-feira e também não fará parte do primeiro jogo de mata-mata na próxima segunda-feira. O adversário vai depender da classificação final do Brasil. A partir das oitavas, se tudo correr dentro da normalidade, na programação estabelecida pelo Departamento de Saúde da CBF, o Rafinha já fica à disposição. Rafinha que chorou demais após sentir a lesão. Ele e a esposa falaram ao telefone, os dois às lágrimas, muito preocupados com a chance de ter de ser descartado da Copa do Mundo. Essa possibilidade foi completamente alijada, não existe essa chance. O Rafinha estará à disposição de Carlo Ancelotti no mata-mata, possivelmente a partir das oitavas. Só para completar, 2 informações bem importantes relacionadas ao Rafinha em meio a uma série de especulações. Vampeta chegou a dizer que o Rafinha passava por enormes dificuldades financeiras. Eu posso dizer o contrário. Rafinha nunca recebeu tanto na vida quanto atualmente. Além do salário de 8 milhões de reais por mês no Barcelona, ele fechou 9 patrocínios para essa temporada por conta da Copa do Mundo. E se dinheiro fosse problema, o Rafinha que decidiu não ter empresário desde que Deco virou executivo de futebol do Barcelona, Rafinha chegou a receber uma oferta de 8 milhões de euros de um grande escritório de futebol. A ideia desses caras era representar o Rafinha, mas ele optou por não ter um empresário fixo. Cheguei a contar para vocês no vídeo dessa segunda-feira que era o sogro dele, o Alexandre Madeira, quem cuidava da carreira do Rafinha. O staff do Rafinha me procurou para garantir que o Rafinha não tem representante legal. As decisões são tomadas em família, ao lado da esposa dele, a Natália Belotti, dele e eventualmente também do sogro, mas não há um representante fixo e específico. A saideira sobre Rafinha, também contei para vocês sobre uma relação desgastada entre o Alexandre Madeira, o sogro, e o pai do Rafinha.
O staff do Rafinha assegura que eles estão na mesma casa em New Jersey e que a relação entre eles é boa. E o Vasco anunciou uma troca dos CEOs. Carlos Amodeu deixou o clube e Fred Luz foi contratado. Fred, que já havia feito um trabalho bem legal à frente do Flamengo de reconstrução financeira do clube entre 2013 e 2018, o Fred Luz era o homem do departamento de reestruturação financeira sob o comando de Eduardo Bandeira de Mello. E é com o aval de Marcos Lamáquia que o Fred Luz foi contratado para tentar fazer o mesmo no Cruz Maltino. Passagem do Fred pelo Corinthians recente, foi bastante curta e ruim, até porque não o deixaram trabalhar. O aspecto político foi o grande impeditivo. Bora falar também que o Vasco trabalha para a contratação de um técnico e hoje as prioridades são portuguesas. Talvez o mais falado é Vasco Matos, técnico cujo nome é o mesmo do clube. O Vasco trabalhou por 2 anos e meio no Santa Clara, cheguei a conversar antes de gravar esse vídeo com um dos dirigentes que tocam o Santa Clara e ouvi as melhores referências a respeito do trabalho do Vasco Matos. Se for contratado, tenho a impressão de que vai estar se contratando um técnico bastante interessante, com um perfil mais modesto, por exemplo, do que o Renato Gaúcho, com custos mais baixos, mas muito mais perto daquilo que se pratica no futebol moderno de hoje em dia. Fala turma, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias exclusivas e atualizadas do Vasco da Gama. Para você que gosta do nosso conteúdo, desde já agradeço demais a sua colaboração. Deixe aí seu comentário, a sua opinião. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal, ative também o sino das notificações para ficar recebendo as principais informações do Vasco da Gama. Hoje é o vídeo da segunda edição que você está acabando de assistir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.